Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje trazendo um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu já fiz alguns vídeos dando a minha opinião sobre alguns assuntos e como é um assunto relacionado muito ao canal, porque eu já joguei muito Overwatch e já joguei muito Paladins, eu queria falar sobre o Overwatch 2, que vai ser gratuito, e como isso pode causar o fim do Paladins. E eu digo fim do Paladins mesmo porque até o presidente da Hi-Rez está preocupado com isso, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui hoje como o presidente da Hi-Rez reagiu a essas notícias aqui do Overwatch. Então, ó, já fica nesse vídeo aí, já vai deixando o like, espera o vídeo acabar para deixar o seu comentário, não vai comentando agora e manda pro seu amigo, se inscreve e vambora, porque esse vídeo aqui tá pesado. Bem, para quem não tá sabendo, o Overwatch 2 será gratuito, foi anunciado lá no evento do Xbox, mas a gente teve um evento, um mini evento, onde foi anunciado um monte de coisa ali para o Overwatch e aconteceu ontem. Este evento mostrou muitas coisas que a gente queria ver sobre o Overwatch 2. A gente vai dar uma olhada aqui agora, eu estou no site do The Enemy, então se você quiser se manter informado sobre games, vai no site do The Enemy, a gente vai ver essa matéria aqui e já já eu passo para vocês a relação do que isso tem a ver com Paladins, a reação do presidente da Hi-Rez, que foi uma reação meio desesperada, não entendi muito bem. O presidente da Hi-Rez anda brigando muito nas redes sociais nessas últimas semanas, então a gente vai ver que agora e daqui a pouco a gente passa pro restante do conteúdo, tá? Overwatch 2. Esse fone tá caindo. Blizzard revela conteúdos das primeiras temporadas. True Journey e Rainha Junkers são apenas o começo. Matéria feita pelo Diego Lima, postada ontem no dia 16/6 às 17h30, um tempo depois do evento que aconteceu, tá? A partir do dia 4 de outubro, jogadores finalmente poderão entrar de cabeça em Overwatch 2 para descobrir quanto mudou no novo jogo da Blizzard. A promessa é de que o título siga um modelo com temporadas periódicas e passe de batalha, com direito a novos heróis, modos, mapas e cosméticos. Aqui eu vou fazer uma pausa entre as partes que eu achar mais interessante, tá? A Blizzard finalmente acerta e traz o que deveria acontecer com Overwatch 1. É um jogo gratuito, onde o jogo vai ter temporadas, e nessas temporadas nós teremos as grandes novidades. A Blizzard errou muito com Overwatch 1. Quando lançou o jogo não era tão legal assim, não tinha tanta coisa e não teve tanta coisa. O que tinha e o que salvava do game era a jogabilidade, que é o ponto mais forte do Overwatch. E agora eles estão estruturando, né? Você tem a jogabilidade, que é o núcleo, e agora eles estão estruturando toda a casca desse jogo. E isso vai dar ao Overwatch 2 aquela consistência que a gente não via no 1. E vai ser legal pra caramba, tá? Temos aqui publicidades. Olha, já tem o seu cartão Santander, amiguinho, Final Fantasy VII. O novo modelo derruba todas as aspas, né, barreiras de entrada. Então qualquer um, em qualquer lugar, pode mergulhar no jogo, rever os amigos ou encontrar pessoas com quem jogar, inclusive tóxicos, tá? Além dessa mudança, adicionaremos progressão compartilhada, ou seja, se você tem o seu Overwatch no PC e quer jogar no console, você vai poder compartilhar sua progressão e ter a mesma conta nessas plataformas, tá? Permitindo que todos joguem, avancem e acessem todos os conteúdos bloqueados entre todas as plataformas. Consta em comunicado enviado à imprensa. Eles mandaram isso daí para a imprensa, tá? No texto divulgado, a Blizzard já confirmou que não existirão as famosas caixas com itens aleatórios em Overwatch 2. Uma coisa positiva que tinha no Overwatch 1 são as caixas, né? Eram as caixas que você podia abrir ali e ver itens lendários, enfim, um monte de coisa legal. Isso é muito positivo? É. Deveria existir no Overwatch 2 também, mas deveria existir de uma forma diferente. Já que o jogo é gratuito, nada mais justo do que uma pessoa que paga um pacote ali, um Expansion Pack, Pro Player Pack, receber esses incentivos aqui. Sou a favor, tá bom? Em vez disso, os jogadores poderão selecionar exatamente o que querem comprar na loja do jogo. E aqui vamos para um outro ponto positivo. Eu também sou a favor da compra direta, entendeu? Porque a compra direta ela é mais clara e ela é menos abusiva. Dá para trabalhar nesses dois modelos, eu acho. Você tem uma caixa onde pode dropar várias coisas aleatórias ali e você pode comprar diretamente também, tá?
Então, sei lá, acho que os dois modelos poderiam funcionar muito bem aí. O que torna toda a experiência bem menos frustrante para quem gosta de colecionar itens. Você confere abaixo o que a empresa confirmou para as primeiras temporadas de Overwatch 2. E aqui nós já temos um ponto bem legal. Acabou de falar que o jogo vai ser gratuito, vai ter cross progression, você vai poder comprar os itens diretamente. E agora vem as grandes novidades. A primeira temporada trará a Sojourn, a rainha Junker e um herói de suporte não divulgado, assim como a nova experiência PVP 5 vs 5. Sojourn a gente já jogou com ela nos testes do Overwatch 2. A rainha Junker foi anunciada e é bem legal, veio com um trailer muito da hora. E um novo herói de suporte que deve chegar. Já são 3 personagens no lançamento. Legal! A experiência de PVP 5 vs 5. Eu testei o Overwatch 2 e eu confesso que eu achei um pouco estranho, porém é uma questão de adaptação, tá? Eu acho que funciona melhor 5 vs 5 do que 6 vs 6. Você corta 2 jogadores de cada partida, aumenta as filas consequentemente e o jogo ele fica um pouco mais leve para se jogar, no sentido de que tem menos jogadores no time adversário, obviamente, menos jogadores no seu time, e você consegue ter uma percepção maior do que está acontecendo na partida. Pode parecer que não, mas um jogador a mais faz muita diferença, é muita habilidade sendo lançada, é muito adversário pulando, correndo, subindo parede, acontecendo muita coisa. Então 5 vs 5 eu acho que fica uma composição melhor e mais equilibrada também na questão de classes e funções. Heróis reformulados, mapas e modos novos e muito mais. Isso daí a gente já viu, tá? A gente só não viu os novos mapas e modos, tá? A gente viu alguns mapas novos, mas não vimos todos. Também lançaremos uma experiência competitiva repaginada, isso a gente também não viu, para que os jogadores tenham mais ferramentas para melhorar as partidas e oferecer uma sensação de progresso no jogo competitivo. Os jogadores terão mais impacto em partidas individuais com a mudança para 5 vs 5. É o que eu acabei de falar, né? Você tem um modo de jogo diferente por ter um jogador a menos que modifica muito do gameplay. E também teremos mais sistemas para ajudá-los a identificar as suas contribuições por partida. A gente já tem cura, a gente já tem dano bloqueado, enfim, vamos ver o que vai acontecer ali, o que a gente vai ter, né? Vai ter um placar indicando mais coisas, o que vai ser. Em breve traremos mais detalhes sobre a reformulação do competitivo, confirmou. A segunda temporada trará um novo personagem tanque. Já estão falando sobre a segunda temporada, né? Mapa e uma nova coleção de visuais únicos. Também avançaremos a história com o lançamento da experiência PvE em 2023. Eu confesso que eu não me importo. Não me importa a experiência PvE. Por quê? Porque o jogo foi feito para ser um jogo competitivo, PVP. Se eles pegarem um jogo que é feito para ser PVP e tentarem transformar em PvE, talvez você não tenha uma experiência tão imersiva assim. É diferente de você pegar um jogo PvE e lançar um PVP, que você pode lançar um PVP e não precisa ser uma coisa tão imersiva, porque o principal daquele jogo ali era o PvE. Sendo o principal desse jogo o PVP, eu acredito que o PvE não vai ser uma coisa tão maravilhosa. Eu esperava que o PvE do Overwatch fosse algo parecido com Borderlands. Eu acho pouco provável, porque os personagens já têm suas características ali. Então, por exemplo, uma Tracy pegar uma nova arma e ser uma espingarda, eu acho pouco provável. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse PvE aí, né? Além de mais heróis, mapas e modos de jogo. Mal podemos esperar para mostrar mais coisas perto do lançamento, continua a publicação. Overwatch 2 será lançado de graça para PlayStation 5, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Todas as plataformas atuais do mercado vão receber o Overwatch 2 gratuitamente. E aí entra a parte do Paladins, que é muito preocupante. Acontece que ontem, durante esse evento aí, né, essas notícias todas sobre Overwatch 2 que foram bombásticas, ali é só um resumo, tá? Tem muito mais sobre ali, dá pra você ver muita coisa, tem vídeo, vai lá no canal do Overwatch que vocês vão encontrar. O presidente da Hi-Rez, que já tá bem bolado nas redes sociais, já tem tempo, estava brigando com uma empresa que copiou o Paladins Strike, xingando, zoando, fazendo meme, um monte de coisa, tuitou o seguinte:
Lembre-se de que Paladins é free to play. Progressão cruzada, PVP 5 vs 5, 55 campeões com novos adicionados com frequência, cada campeão tem um sistema de talentos aprofundado e uma comunidade divertida dos melhores memers e artistas de fãs por aí. Do nada, durante a apresentação do Overwatch 2, o cara simplesmente foi lá e mandou essa. E ele recebeu diversas críticas aqui nesse tweet dele, o povo foi lá reclamar que Paladins não era tão bom assim, o que tá acontecendo, será que esse cara não tá entendendo a parada, ou ele tá sentindo muito pelo Overwatch 2 tá vindo aí free to play? E eu acredito que sim, eu acredito que sentiu muito. O Paladins ele não vai aguentar o Overwatch 2 free to play e vai ser uma coisa complicada para Hi-Rez, porque o Paladins ele teve todas as chances de se tornar um jogo sólido e ele acabou desperdiçando todas essas chances. Galera, acontece que o Paladins sendo uma sombra do Overwatch, vamos colocar assim, mas não de uma forma tão pejorativa, porque existiu um momento lá onde o Paladins estava mais interessante do que o Overwatch, porque como eu falei pra vocês lá no começo desse vídeo, o Overwatch tinha o gameplay aqui sendo núcleo, mas ele não tinha toda a casca por fora. O Paladins tinha um gameplay que era um pouco inferior, bastante inferior, mas ele tinha uma casca toda em volta dele, né? E teve um momento que o Paladins estava mais divertido, mais competitivo e mais interessante. Só que a Hi-Rez foi fazendo um monte de erros assim em sequência, sabe? Problemas com as cartas não deram certo, as cartas trouxeram personagens muito desbalanceados, problemas com bugs, falta de atualizações de mecânica dentro do jogo, porque queria lançar skin, queria lançar aquilo, mas não tornava aquele gameplay que era o centro, o núcleo do jogo, algo tão interessante, entendeu? Você trazia personagens muito quebrados, o jogo ele não evoluía em questão de mecânicas, então você sentia que o jogo, ao invés de ir pra frente, ele ficava parado ou ele voltava. Os mapas não evoluíram de forma significativa para você falar assim, uau, o gameplay tá melhorando. Então era sempre a mesma coisa do gameplay, ou quando era piorado porque tinha bugs, personagens balanceados. Enfim, Paladins teve todas as oportunidades possíveis para chegar lá, mas ele acabou não chegando lá, ele acabou voltando, cara. E isso é muito complicado porque durante muito tempo eu gravei muitos vídeos aqui pro canal, fiz live streams e tudo mais sobre Paladins. E cara, é um jogo que dói bastante você falar que o jogo vai acabar, porque existe uma comunidade por trás desse jogo que ama o jogo. Eu já amei muito Paladins, mas eu cansei do Paladins e eu cansei da própria comunidade do Paladins, porque a comunidade do Smite, quando você fala para a comunidade do Smite, olha, existe um problema naquilo ali, lançaram uma atualização ou vai chegar algo para o Smite que não é tão legal, a gente precisa se movimentar. O pessoal vai lá e se movimenta, vai atrás, corre atrás, fala com a Hi-Rez e olha, não funciona assim, a Hi-Rez às vezes vai lá e resolve aquele problema. Comunidade do Paladins, quando eu falei, e isso daqui é uma mágoa pessoal, que lá em 2016, 17, o Paladins estava indo para um caminho que não era tão legal, que eles estavam investindo muito em você colocar a hype em skin em um jogo que é FPS, entendeu? Mano, o jogo é FPS, você vê só a arma do personagem, você não vê o personagem em si. Skin é legal? É legal, mas o que importa é o gameplay, o que importa são as mecânicas do jogo, o que importa é o jogo não tá tão bugado. E que eles estavam deixando de lado a otimização do game, que eles estavam piorando muitas coisas dentro do game e que aquele sistema de cartas ali iria de alguma forma causar um colapso dentro do jogo. Muita gente veio pra mim falar que eu estava errado, que eu não gostava do jogo, que eu estava falando uma coisa que não fazia o menor sentido, e muita gente que produz conteúdo e que tem uma influência na comunidade acabou hypando coisas que não deveriam ser hypadas, entendeu? Então você via gente falando assim, vai chegar tal skin de tal personagem, vai ser tão incrível, mas no mesmo patch a Hi-Rez estava destruindo o Paladins. Ela estava destruindo. Então assim, não, nós vamos cortar aqui tal sistema do jogo. Não, esse bug aqui não tem correção no momento. Quando o foco naquele momento ela fala assim, a Hi-Rez não quer consertar esse bug. Esse bug não está sendo arrumado.
Olha, tá cortando tal recurso do jogo. Mas não, a galera quer gerar hype, né? Ah, esse personagem aqui, olha que maravilhoso, que vai chegar um novo personagem pro jogo. Mas no mesmo patch, a Hi-Rez causando diversos problemas dentro do jogo. Então a comunidade, ela não foi atrás daquilo que deveria ter ido atrás. E aí, quando você chega e fala para as pessoas que estão indo para um lado, olha, esse lado não é o lado tão correto, a gente precisa ir para o outro lado, a gente precisa brigar por coisas interessantes dentro desse jogo aqui, mas são coisas interessantes em questão de gameplay. E as pessoas estão ali, ó, indo para aquele lado, te xingando, te empurrando e falando, ah, não, olha, você tá errado, sai daqui. Isso acaba gerando um desânimo enorme. Eu parei de jogar Paladins, produzir conteúdo desse jogo, também pelo jogo ser um jogo que não foi pra frente, não evoluiu, mas também por ser uma comunidade que às vezes não sabe o que quer, entendeu? A comunidade de Paladins, ela não sabe o que quer, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Se você for ver a diferença da comunidade do Smite para a comunidade do Paladins, você vai ver que é uma diferença enorme. A comunidade do Smite tem muita gente doida que tá ali só a fim de ver skin e tudo mais, mas tem muita gente que tá querendo ver um gameplay melhor, tá querendo ver solução de bugs, tá querendo ver otimização dentro do jogo, e que quando a Hi-Rez pisa na bola, o pessoal vai lá e cobra de verdade. Já de Paladins não, se você falar que amanhã vai chegar uma skin incrível, maravilhosa, de garotas galácticas para tal personagem, o pessoal esquece que a Hi-Rez foi lá e tirou o Kill Cam do jogo. Kill Cam em um jogo de FPS, eles simplesmente tiraram. Isso é terrível, cara. Isso é simplesmente terrível. Então, como eu acho que Overwatch 2 pode acabar com o Paladins? Isso é bem óbvio. O Paladins sendo uma versão do Overwatch gratuita, com diversos elementos onde você pode evoluir a sua conta, trazendo para ela desde você ganhar skins e equipar ali alguns outros cosméticos e customizar a sua conta, era um atrativo, porque o Overwatch era um jogo pago. Agora você tendo o Overwatch no modelo free to play e trazendo todo esse sistema que o Paladins tinha, e agora sim o Overwatch tendo a consistência e tendo a capacidade de trazer para as pessoas a sensação de que a conta delas está melhorando de alguma forma, é algo que o Paladins não consegue suportar, porque é simplesmente uma versão melhorada do Paladins. Existirão ainda fãs de Paladins que vão querer jogar Paladins e que adoram Paladins e que amam Paladins, e isso é normal, eu tô triste por essas pessoas, mas as pessoas que estavam simplesmente jogando Paladins porque não tinha nenhuma outra opção, ou porque não viam o Overwatch como, de fato, algo parecido com aquilo que eles têm ali na experiência, vão jogar Overwatch 2, porque o Overwatch 2 vai ter tudo que o Paladins tem, tirando o sistema de cartas, que para mim é um ponto fraco do Paladins. Teve um momento que parecia ser um ponto legal, mas depois foi um ponto muito fraco do Paladins, e vão migrar para o Overwatch 2 porque simplesmente é uma experiência melhor. A Hi-Rez, ela não tem nenhuma solução para melhorar o Paladins não vai para frente, ao menos que eles troquem ele para um Uriel 4 e resolvam todos os problemas que eles simplesmente não conseguem resolver. Isso não vai acontecer, não adianta lançar skin nova para Paladins, não adianta colocar evento crossover, etc e tal. O jogo é um FPS, a única coisa que você vê é a arma do personagem, quando você vê o adversário, você vai ver a skin do adversário, e não é skin que vai salvar esse jogo, tá bom? O Overwatch 2 está vindo muito pesado, o Overwatch 2 está vindo com muito conteúdo, está vindo com uma consistência de gameplay que a gente já viu no Overwatch 1 e que vai ser melhorada no Overwatch 2, e não há nada que a Hi-Rez possa fazer nesse sentido. É uma situação extremamente complicada para a Hi-Rez. Vão existir pessoas que ainda vão jogar Paladins, mas para as pessoas que estão jogando Paladins e que acham que Overwatch 2 não vai ser um problema, vai ser um problema, já está sendo um problema. O presidente da Hi-Rez já sentiu o golpe e a única coisa que as pessoas podem esperar é dia 4 de outubro para poder jogar Overwatch 2 e ter de fato a experiência que você deveria ter no Paladins, que é um jogo free to play, com uma qualidade absurda, com um gameplay muito bom e com toda aquela questão de cosméticos que o pessoal adora, mas que não é o foco central do game, tá bom? Essa é a minha opinião, pra mim é o fim do Paladins, o Paladins não vai aguentar o Overwatch 2 e a gente se vê dia 4 de outubro jogando Overwatch 2, tá bom? Deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre Overwatch 2, o que você pensa sobre Paladins, se o que eu disse nesse vídeo faz sentido ou não faz sentido, então deixe aí nos comentários a sua opinião. Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!